Portugal tem uma população média de 10,3 milhões de pessoas, segundo o censo de 2021. Provavelmente nós teremos agora um número ainda maior. E qual é realmente a maior cidade? Aliás, quais são as 10 maiores cidades aqui de Portugal? Vamos dar uma olhadinha? Mas antes, uma curiosidade. Você sabia que nenhuma cidade aqui de Portugal, inclusive Lisboa, a capital, chegam a 1 milhão de moradores? Pois é, e no Brasil nós já atingimos a marca de 17 municípios com um número maior de 1 milhão, o que é bastante interessante para nós notarmos as diferenças de um país para o outro. E claro que através desses números nós temos vários outros dados, mas mais uma curiosidade é que 52% da população de Portugal é composto por mulheres contra 48% de homens. Ou seja, nós temos cerca de 512 mil mulheres a mais do que homens por aqui. E claro que nós costumamos falar sobre cidades, mas é interessante lembrar sempre, já falamos anteriormente em alguns vídeos, sobre chamarmos de concelhos, que são subdivisões administrativas aqui no país. E hoje nós contamos então com 308 concelhos em Portugal, incluindo não só a questão continental, mas também as ilhas, tanto da Madeira quanto Açores. Cada concelho por aqui vai ter uma ou mais freguesias, que são também subdivisões administrativas ainda menores dentro de cada concelho. E agora vamos aos números. Em primeiro lugar, a cidade mais populosa de Portugal é a capital, claro, Lisboa, com cerca de 544 mil habitantes. Claro que se considerarmos a região metropolitana, envolvendo Cascais, Almada, Sintra e outras localidades, nós temos um número com mais de 2 milhões de pessoas. Mas ainda assim, não chega perto de 1 milhão a cidade em si de Lisboa. E também considerando que Lisboa continua sendo o local mais visitado aqui de Portugal. E em segundo lugar, nós temos uma cidade já citada anteriormente, que faz parte da região metropolitana de Lisboa, que é Sintra, com seus castelos, sua beleza incrível e também sendo um dos locais mais visitados aqui de Portugal. Terceiro lugar, nós temos Vila Nova de Gaia, separado da cidade do Porto apenas pelo Rio Douro, e é onde nós temos as famosas caves do vinho do Porto. E em quarto lugar, nós temos a considerada capital do norte. Com cerca de 231 mil habitantes, nós temos a cidade do Porto. Muitos acreditam estar ali pelo segundo lugar, no máximo terceiro, mas não. Porto se encontra na quarta posição, mas ainda assim tem um importante papel na questão histórica, na questão também econômica e do ponto de vista turístico para o país. Descemos um pouquinho de novo ao sul e temos então como quinto lugar, a 33 quilômetros de Lisboa, a cidade de Cascais, também muito visitada e conhecida pelos seus bares, pelas suas praias e pelas suas belezas naturais. E em sexto lugar, também na região metropolitana de Lisboa, nós temos Loures, que é bastante conhecida e tem inclusive o número de habitantes ou de moradores que cresce muito na época do carnaval. Com certeza é um dos mais animados aqui do país. Muito conhecida pelo seu patrimônio histórico-cultural, nós vamos então para a sétima posição, a cidade de Braga, aqui no norte, onde nós temos inclusive uma das maiores colônias de brasileiros aqui em Portugal. Com quase 1000 anos de história, também na região metropolitana de Lisboa, nós chegamos na oitava posição com a cidade de Almada. Em nono lugar, nós citamos Matosinhos, que fica na região do litoral norte, que muitas pessoas até confundem por achar que faz parte da cidade do Porto, mas não, ela é muito conhecida não só pelas atrações turísticas, pelas belezas naturais, mas também bares e restaurantes, enfim, uma culinária de mão cheia. E por último, mas não menos importante, nós temos também uma cidade muito forte na parte turística e também na parte histórica, que é Oeiras, faz parte também aí da região metropolitana ou da Grande Lisboa.
Bom, alguns desses números foram bastante atualizados, mais ou menos no ano de 2022, mas o último censo, de maneira geral, foi em 2021, então pode trazer algumas diferenças. Ainda assim, o que nos chama a atenção é que as cidades normalmente não são tão grandes, tão populosas, mas ainda assim, qualquer uma que nós escolhermos, estamos muito bem servidos na questão cultural, histórica, belezas naturais e gastronomia. Portanto, se você ainda não veio para Portugal a passeio ou para morar em terras lusitanas, sempre acompanhe o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades.